Boa noite a todos que estão ao vivo e todos que verão essa live enquanto estiver disponível no nosso feed ou enquanto estiver disponível na plataforma do aluno que fica na Eduz. Boa noite a todos e vou esperar, como de costume, que as pessoas entrem para que comecemos aí a falar sobre a etiqueta pericial. Talvez a parte mais difícil da aula de hoje, do assunto de hoje, foi nomeá-lo. Por quê? Porque eu não sabia qual nome eu daria para a aula de hoje. Na verdade, eu vou falar sobre como um assistente técnico e um perito deve se comportar na sala pericial, a relação entre o assistente técnico e o perito. E aí, em relação a comportamento e atitude, e aí eu coloquei como sendo etiqueta pericial. Acho que não reflete muito o conteúdo que eu quero discutir com vocês, mas foi o mais próximo disso que eu cheguei. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre mudança do nome da aula de hoje, vocês podem me dar, que eu também posso acatar facilmente, porque eu não gostei desse nome que eu coloquei, a etiqueta pericial. Mas na verdade a gente vai falar sobre como um assistente técnico ele deve se comportar, quais são os limites da atividade de assistência técnica no ato pericial e como o perito judicial deve se comunicar e como ele deve se comportar com a presença do assistente técnico. É algo que é muito frequente, principalmente em perícias mais complexas, que envolvem mais dinheiro, e também perícia trabalhista e civil, principalmente erro médico. A regra é, erro médico tem assistente técnico e trabalhista muitas vezes também tem assistente técnico. Quando você vai para DPVAT, mutirão tem assistente técnico e normalmente não tem, previdenciário muito raramente tem. Até antigamente, quando eu comecei a fazer perícia lá há 10 anos, o INSS vez por outra mandava um assistente técnico, mas hoje não mais. É por falta de perna, não por falta de vontade deles. Não tem um corpo de peritos federais suficientes para fazer assistência técnica em toda a perícia judicial, uma vez que o volume é quase 60% das perícias administrativas. E, como de costume, vamos aqui conversar sobre algumas amenidades aí nos 5 primeiros minutos, até 8h05, depois eu vou começar a falar sobre o assunto objetivamente. Então vamos ver aqui se tem algumas pessoas que eu já conheço, sempre tem algumas pessoas que já são nossos clientes. Doutor Renan é um amigo querido que me acompanhou lá em Aracaju, passou, eu não lembro quantos dias você passou comigo, Renan. Tu passou quanto tempo comigo lá? Acho que foram uns 2 dias que você fez o fellowship conosco lá. Doutor Iude, uma referência aí na medicina do trabalho, que também me ajuda muito na discussão científica quando o assunto envolve algo trabalhista. Uma referência para mim. E eu gostei muito da sua participação. Ele tanto é que ele que me deu o último artigo que foi discutido no Clube de Revista. Eu discuti um assunto sobre o nexo técnico epidemiológico terça e o artigo foi dado por Dr. Yuri, mas é basicamente isso aqui, que todo mundo já está cansado de falar, que quando a pessoa ensina, a pessoa também aprende, não só pelo ato de estudar, mas também porque você se mantém atualizado, que até os alunos trazem alguma coisa boa para discutir cientificamente. Sempre nós tentamos trazer algo aqui para que deixe mais dinâmico o ensino. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sem ser referente ao tema de hoje, para que a gente não precise cortar aí no decorrer da aula? Alguém tem? Hoje eu estou bem falante, né? Eu acho que eu estou tomando café aqui. Ó, e olha a caneca. Caneca personalizada, olha aí. Bom, já aproveitando aqui a oportunidade, lembrar que no dia 8 de setembro teremos início a turma 10, porque essa pergunta é bem frequente, e no dia 6, 7 e 8 de setembro teremos a Semana do Perito Médico em Ação, que é um evento completamente online e gratuito, onde eu apresento as informações básicas do mundo pericial para você conseguir avaliar se vale a pena para você entrar no mundo da perícia médica judicial. Então, no primeiro dia, normalmente isso aqui a gente já fez 5 vezes, é a 5ª semana do Perito Médico em Ação. Primeiro dia, eu falo sobre as dúvidas mais frequentes, eu falo sobre a perícia. No segundo dia, eu convido algum aluno nosso dos 770 que temos para que ele fale sobre as dificuldades no início da atividade pericial.
E o terceiro dia eu falo sobre o TPMed, sobre como é o curso, o detalhe, com quanto tempo, o valor, falo todo sobre os detalhes que você precisa saber para você adquirir o treinamento. E logo após, quando termina a última aula, começamos a inscrição. A boa notícia é que já temos quase 150 pessoas na nossa lista de espera. Ah, Diego, então se eu entrar hoje na lista de espera, eu vou ter que esperar as 149 pessoas se inscreverem para ver se tem vaga para mim? Não. O meu compromisso com vocês é que todas as pessoas que estiverem na lista têm vaga garantida. Se você não estiver na lista, aí não tem a vaga garantida. Normalmente as nossas turmas têm de 80 a 100 pessoas. Diego, então a matemática não está fechando. Por quê? Porque se tem 150 pessoas na lista e se você quer uma turma com 100, você não tem como você garantir a vaga para todo mundo. Na verdade, é porque nem todo mundo compra. Porque algumas pessoas não ficam atentas ao prazo, e aí acaba que perde a data de inscrição. Normalmente a gente deixa 3 dias ali para inscrever, e nesses 3 dias a gente consegue preencher o volume de alunos que nós queremos. E Diego, por que você não coloca os 150, bota 200 pessoas para você ganhar mais dinheiro? Não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para ensinar, e eu acredito que se eu colocar uma turma muito grande, a dinâmica não vai ser tão boa. Se você já é aluno, você vê que todo grupo de discussão tem um número médio ali de alunos, e sempre há uma dinâmica legal na discussão. Quem acabou de chegar foi o nobre professor José Brasileiro, o que é um dos professores do TPMed, um psiquiatra forense, e ele é responsável pela perícia de saúde mental, ele é o responsável pelo conteúdo de saúde mental do TPMed. Ele é um dos convidados da aula de hoje. Por quê? Porque ele tem uma frequência, ele tem um volume maior do que eu em assistência técnica. E como eu modelei aqui essa aula de hoje. Eu, no primeiro momento, vou falar sobre uma resolução do CREMESP que fala sobre essa relação e o comportamento do assistente técnico e o perito judicial enquanto convivendo ali no ato pericial. Depois eu vou abrir para que o José Brasileiro, que eu vou tentar explanar aqui como acontece, assim, teoricamente, qual é o limite, e aí José Brasileiro vai falar na prática dele como é que é a convivência, enquanto ele está como assistente técnico, enquanto ele está como perito judicial. E isso tudo é muito legal, que vocês vejam pessoas que têm prática, que têm um volume, não um volume de 100 perícias, 500 perícias, 1000 perícias, mas sim volume de milhares de perícias aí nas costas, como os professores aqui possuem. Alguém tem alguma dúvida específica antes do início da aula de hoje? Que aí eu vou mostrar até um slide. Se alguém quiser comentar algo, se o áudio estiver ruim, a imagem estiver ruim, eu posso mudar algo aqui para tentar melhorar. Não? Tudo certinho? Ou seja, então eu vou tentar aqui já colocar um slide sobre aula de honorários, não é essa, aula... Deixa eu procurar qual é, cadê? Aula de honorário não tá, álbuns... Saiu daqui, vou ter que procurar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então vamos lá. Como eu falei no início, o início da aula, o início do conteúdo teórico será discutido baseado nessa resolução do CREMESP, a número 122 de 2005. E aí ela dispõe sobre a realização da perícia médica e outras providências. Basicamente, por que eu estou colocando aqui a fundamentação literária? Porque quando você precisar no futuro fundamentar algo, alguma atitude, alguma ação que você tenha tido no ato pericial que pode ter sido contestada por um assistente técnico ou pelo perito, você tem aí a resolução no CREMESP para te dar subsídio sobre isso. Diego, mas como eu vou ter isso aqui? Eu posso mandar para ti na íntegra. Se você for nosso aluno, eu posso mandar no grupo de discussões e também posso mandar depois para alguém que queira, que ainda não é nosso aluno. Então, essa é a resolução e eu separei algumas coisas que tem legal nela. Vamos lá ler o primeiro artigo. Ela resolve que o perito médico é de designação genérica de quem atua na área médica legal, certo? Realizando exame de natureza médica e em procedimento e processos administrativos, judiciais, secundários, securitários ou previdenciários. Ou seja, não, a atividade de perito não é só perito judicial. Aqui a gente
treina perito judicial porque é um bom volume, não precisa de concurso, não precisa de especialidade. E aqui ela está falando sobre a perícia de um modo geral, porque não só existe perícia judicial. Atribuindo-se a designação ao médico envolvido por força de cargo ou função pública, nomeação judicial, que é o nosso caso, ou administrativa, ou ainda por contratação como assistente técnico das partes. Por que eu coloquei isso aqui? Para você explicitar que perito judicial é nomeado pelo juiz e o assistente técnico é contratado ou indicado pelas partes. Pode ser um escritório de direito ou pode ser a parte diretamente. O autor ou a parte ré, como um hospital, pode diretamente te contratar e isso acontece com frequência. Vamos lá. Outro aqui. O artigo 5º. Diego, você pulou do primeiro para o 5º, porque os outros não tinham algo assim, que tem relevância para essa aula. E vamos lá lê-lo. O médico, na função de perito, não deve aceitar qualquer tipo de constrangimento, coação ou pressão, imposição ou restrição que possam influir no desempenho da sua atividade, que deve ser realizada com absoluta isenção, imparcialidade e autonomia, podendo recusar-se a prosseguir no ato, fazendo constar nos autos o motivo da sua decisão. E isso aqui, por que é legal isso daqui? Porque enquanto você for perito, se de alguma maneira você se sentir pressionado pelo assistente técnico, se ele for deselegante, se ele for descortês, você, a partir disso, você pode parar a perícia e dizer que não vai continuar por causa disso. O próprio artigo diz que você não pode ser coagido, você não pode ter a sua conclusão, seu raciocínio pericial intimidado por um colega ou por qualquer outra pessoa. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, isso não é uma coisa rara. Muitas vezes o assistente técnico não tem um treinamento, não é do TPMed, é um especialista que foi indicado porque é um especialista e ele quer impor o seu modo de raciocínio, a sua visão para a clínica do caso, ao perito. E o perito muitas vezes não está ali para aceitar aquilo de bom tom, ele está ali para discutir. Ou seja, muitas vezes a relação não fica tão amigável. E até eu tenho algo que aconteceu, não comigo, mas com um assistente técnico que é colega meu. Ele disse que enquanto ele era assistente técnico de uma perícia DPVAT, num mutirão, e disse que em algum momento ele estava tentando discutir cientificamente lá onde ia colocar na tabela DPVAT, se ia colocar moderado, grave, se era de membro, se era de articular. Só que ele viu que na região que ele estava fazendo esse mutirão, havia realmente uma máfia do negócio ali, o perito estava dando quase total para todo mundo. E aí ele queria argumentar cientificamente que não era o caso. E aí teve um momento que o perito se levantou, deu um murro na parede, disse que quem mandava ali era ele, e isso deixou toda a situação intransitável, e aí houve toda uma interrupção do ato pericial. Doutor José, eu sei que você está aí, meu amigo e mestre, mas é porque eu pensei nesse primeiro momento eu falar sobre a resolução do CREMESP e depois eu te chamo para a gente discutir de uma maneira assim que os meninos já tenham visto a forma teórica do negócio. Que aqui no artigo 5º ele explicita que tem que ter uma boa relação entre o assistente técnico e o perito. Você não pode ser intimidado por uma opinião ou por uma atitude que o assistente técnico tenha no ato pericial. Você tem poder sobre isso. No 6º, o que é que ele fala? O médico, na função de perito ou assistente técnico, tem o direito de examinar e copiar a documentação médica do periciando, necessária para o seu mister, obrigando-se a manter sigilo profissional absoluto com relação aos dados não relacionados com o objeto da perícia médico-legal. O que é que esse artigo fala? E por que isso é importante? Que muitas vezes o perito judicial não deixa que o assistente técnico tenha acesso a documentos ou ao próprio periciado. Isso não pode acontecer. Ele tem a liberdade de acontecer isso daí. Ele diz que o assistente técnico tem direito a examinar e copiar a documentação do periciado. Daqui a pouco ele vai falar sobre o exame. Mas, então, nenhum exame, nenhum documento médico é restrito à interpretação do perito judicial. Se houve,
Se ele levou ou se trouxe, ele pode ser discutível e deve ser discutido também com o assistente técnico. Ou seja, quando você tiver como assistente técnico, se o perito não quiser que você veja algo, um exame, um documento, um laudo, uma receita, ele não está fazendo de maneira ética, isso não é respaldado pelo conselho. Vamos lá. O sétimo é o mais interessante e é o que é realmente mais impactante aqui para essa aula. Deixa eu só tomar um golinho de café que eu vou lê-lo. O que é que fala o artigo 7º? Ele fala que o assistente técnico tem direito de estar presente e participar de todos os atos periciais. Como assim? Anamnese, análise de documento e exame físico. Ele não só tem direito de estar presente, mas de participar. Esse ponto aqui é decisivo. Por quê? Porque muitas vezes o autor ele não quer ser examinado pelo assistente técnico da parte ré. Ele não quer. Ele diz, não vou deixar você tocar em mim. Eu não vou deixar você tocar em mim porque eu quero só quem vai tocar em mim é o perito. E muitas vezes isso acontece e o perito que não sabe essa resolução fica ali, eu acho que se ele não quer deixar, você não pode fazer. Isso não pode acontecer. O que é que o perito, como representante do juiz ali, ele vai dizer, olha, se o assistente técnico está indicado e está nos autos e você não declinou, não houve algum argumento para que não fosse ele tem o direito de examinar também. Ele tem o direito de perguntar algo também. Ele tem o direito de ver a documentação também. Isso daí é fundamental que você saiba e que você tenha confiança e assim, que você realmente mostre que você tem domínio da área para que você não fique ali inconsistente. Porque muitas vezes o autor é bem rígido quanto a isso. Eu não quero que ele me examine porque ele faz parte do hospital, ele é amigo do médico que fez algo em mim. E aí isso acontece com frequência. Diego, mas eu já fui perito e o assistente técnico queria examinar, a parte não deixou, eu disse que se ela não deixasse não ia permitir e seguiu a vida. É porque você não teve um assistente técnico mais rígido na parte ré, porque se eu fosse o assistente técnico e você me negasse que eu perguntasse algo à parte autora ou que eu examinasse a parte autora, eu ia pegar esse artigo da resolução do CREMESP e ia argumentar para impugnar a sua perícia sim e com uma grande chance de conseguir, porque ela não respeitou a resolução que indica que eu tenho a liberdade enquanto assistente técnico de participar de todos os atos da perícia. Então vamos lá, esse símbolozinho parece um cifrão, o nome disso aí é parágrafo, se lê parágrafo. Então, parágrafo 1º. É dever do perito judicial e dos assistentes técnicos confidenciarem e discutirem o caso sob júdice, disponibilizando um ao outro todos os documentos sobre a matéria de discussão após o término do procedimentos periciais e antes de protocolarem os respectivos laudos. Isso daí acontece? Não acontece. Isso daí foi uma viajada que o pessoal deu, algumas vezes eles fogem da realidade, mas o que normalmente acontece, depois do ato pericial, há realmente essa discussão científica, o perito conversa ali amigavelmente com o assistente técnico, algumas vezes assistente técnico das duas partes, e há uma discussão científica ali para tentar argumentar, tentar esclarecer algum ponto que tenha, porventura, esteja obscuro, isso pode acontecer. Mas esse negócio de não poder protocolar algo sem ter mostrado para o assistente técnico antes, isso não acontece na prática, mas se acontecer, você tem esse argumentozinho aí para tentar encher o perito judicial. E o parágrafo 2º fala, é o dever do perito comunicar ao assistente técnico oficialmente e com antecedência mínima de 10 dias a data e a hora e o local da perícia. Ou seja, você não vai poder, enquanto perito judicial, dizer, é amanhã, a perícia amanhã. Por quê? Porque o assistente técnico é médico e normalmente ele já tem uma agenda montada para amanhã. Ou seja, bota 10 dias úteis com antecedência, que é o período que a justiça imagina que você consegue reagendar ali, relocar seus pacientes, o plantão que você porventura já esteja escalado.
e você consegue agendar essa perícia e quando você for assistente técnico. Então, ele indica aqui 10 dias de antecedência para você fazer. É um tempo hábil, eu acho que é bem prudente, que é algo possível para que o perito, o assistente técnico consiga fazer isso daí. Agora, esse era o primeiro momento da aula. Eu quis comentar essa resolução do CREMESP porque ela é bem didática e bem simples. Não precisa entrar muito em detalhe e ela mostra mais ou menos qual a liberdade que a pessoa deve ter. Mas eu acho que para vocês assim sedimentarem melhor como acontece essa discussão, eu ia ter uma prática muito maior enquanto perito judicial e o brasileiro tem uma prática maior enquanto assistente técnico. A gente vai debater aqui e vou convidá-lo para participar a partir de agora. Não perguntou nada, rapaz. Vocês estão hoje bem quietinhos, né? Vamos lá. O convidei. Boa noite, doutor brasileiro. Você está parecendo o Batman aí na escuridão. Pois é, rapaz, eu tô no carro. Eu tava dando aula agora. A gente está na semana de psicologia aqui em uma das instituições que eu dou aula e eu fui chamado para dar uma aula sobre a parte de integração de psiquiatria e psicologia. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a relação, né, que há no exercício da perícia. Eu vi que você trouxe a resolução do CREMESP. É um documento muito bom, um documento muito interessante, que aponta como deve ser a relação pericial, ética entre assistente técnico, perito, periciado, dentro de um contexto pericial amplo, completo, né? De antemão, Diego, eu gostaria de reforçar aqui que, enquanto perito, né, eu sempre fico feliz quando minhas perícias têm assistente técnico, né? Enquanto assistente técnico, é interessante eu participar de perícias, mas enquanto perito eu também fico muito feliz quando nós temos assistente técnico na sala. Você vai dizer, mas por que? Isso não dificulta o seu trabalho, não? Não. Pelo contrário, para mim, ajuda bastante. Porque o nível de discussão que a gente tem com o assistente técnico, muitas vezes ele traz informações e situações relevantes que nos ajudam muito. Então, assim, alguns pontos que, mesmo a gente estudando o caso e tudo, o assistente técnico ele traz à luz dados que a gente, em um primeiro momento, pode não ter dado relevância, mas, em um segundo momento, são extremamente complementares. E aí, a relação de assistente técnico e perito é muito saudável. É muito interessante essa perspectiva. E Na aí, minha prática, brasileiro, o que eu vejo mais, assim, porque o meu volume é maior, eu tenho muita perícia militar. E o pessoal lá do militar, eles sempre indicam um tenente médico que para fazer, para acompanhar as perícias que envolvem conteúdo militar. E, assim, infelizmente, o que acontece na prática é que eles indicam pessoas que não têm qualquer tipo de vivência jurídica, eles não sabem qual o limite, como se comportar. Na verdade, eles estão ali mais como observador. E acabam que não explora o potencial, assim, enquanto assistente técnico, que ele pode fazer para acrescentar e para ajudar a parte que ele representa. Então, na minha prática pessoal, assim, semanalmente eu devo fazer umas 2 ou 3 perícias militares que tem. Toda perícia militar vem com um tenente de brinde, ele vem lá para conversar conosco. E na minha prática, assim, o que tem mais volume em relação à assistência técnica é isso. Trabalhista também, quase sempre que eu faço, vem um assistente técnico de brinde ali da parte ré. Mas aí na tua, você vê assistente técnico vindo de que tipo, perícia? então, vamos lá. Perícias militares. Eu vou lhe dizer por que para mim não tem um tanto problema. Porque como eu faço perícias psiquiátricas, os militares que vêm geralmente são psiquiatras. E é o que acontece. O psiquiatra militar, ele acaba se interessando pela área pericial por causa dos exames que ele tem que fazer nos militares com uma certa rotina. Porque militar tem que
militar pega em arma, militar tem alguns contatos outros, tanto do Exército, quanto da Aeronáutica, quanto da Marinha. Então, assim, as perícias militares que eu participei, é, os, os tenentes, capitães, geralmente são psiquiatras, e eles geralmente eles têm interesse na área forense, né? Então, assim, como eles têm interesse, eles leem a parte jurídica, a gente discute, produz bastante. Na questão trabalhista, né, eu faço assistência técnica tanto de reclamado quanto de reclamante, tá? O que eu vejo inclusive eu digo a você, muitas vezes alguns assistentes técnicos que eu fui fazer perícia, ou que eu fui pela parte do reclamado e ele do reclamante, ou eu fui pela parte do reclamante e o outro pela parte do reclamado, eles depois entram em contato comigo para a gente fazer parceria também. Porque, por exemplo, tem alguns assistentes técnicos que não gostam da parte de psiquiatria. Então, o que acontece? Eles me indicam para eu fazer a parte de psiquiatria. Então, eles me indicam para elaborar os quesitos, eles me indicam para fazer o acompanhamento. E aí, assim, a relação é muito positiva nessa perspectiva. Talvez por, pela parte militar, pelos militares que fazem não serem, como a maioria das suas perícias são clínicas osteomusculares, talvez eles não tenham muito esse conhecimento. Mas os psiquiatras, quando vão, eles têm um bom lidar. O que ocasionalmente eu tenho, é, o que ocasionalmente eu tenho de problema com o assistente técnico é quebra de decoro, né? Eu já explicitei para vocês uma situação bem complicada, principalmente quebra de decoro por parte de advogados, com que eu inclusive já representei na OAB contra eles, né? Você que é o tipo da coisa do é, quem eu vou popularizar o discurso, porque eles vão usar um discurso muito prolixo e cheio de jargões jurídicos, mas uma coisa assim, é como, quem é este perito para questionar o laudo de tal coisa? Né? Então, eu já vi muito esse tipo de coisa por advogado. Né? Por exemplo, eu vi uma coisa curiosa, né? Inclusive eu até pedi para você aquela súmula do STF, lembra? Porque uma colega nossa foi aluna TPMED, foi aluna TPMED, agora foi aluna TPMED. Ela que foi questionada, foi questionada porque ela não era especialista. Aí eu peguei aquela súmula que você me deu e passei para o advogado, para ele poder, eu estava na condição de assistente técnica, advogado, porque o outro assistente técnico, que não é especialista, quis impugnar o laudo da perita por ela também não ser especialista. Então, é uma coisa bem sorrateira, né? Suja. E Na aí, verdade, o que eu vejo, brasileiro, que a técnica usada, principalmente para quem é especialista e acha que deve ter um conhecimento científico por ser especialista da área de assistência técnica e perícia judicial, é onde eu encontro os maiores erros estruturais assim, crassos. Que tem um ditado que fala que morre afogado quem sabe nadar, quem acha que sabe sim, nadar. Porque quem não tem assim uma prepotência científica muito grande, a pessoa, pô, eu não sei, então eu vou estudar. E aí vai estudar e faz bem feito. Mas o problema é aquele especialista ali que, por conhecer bem a área que ele exerce em relação à medicina assistencial, ele começa a ser prepotente e acha que não precisa estudar para ser assistente técnico ou para ser perito judicial, e aí leva uma cipuada dessa com uma súmula do STF dizendo que esse argumento dele aí não existe. lembrando, lembrando sempre, né, que a medicina pericial, ela tem um componente clínico, mas ela não é a clínica da especialidade. A medicina pericial ela tem aspectos específicos, ela deve seguir a orientação jurídica, a harmônica jurídica, o indivíduo ele tem que entender como é que funciona os trâmites da,
do ato judicial e tudo isso. Mas o que eu achei curioso foi o assistente técnico questionando a capacidade da perita, que inclusive a perícia dela é excepcional. Eu fui assistente técnico, ela foi aluna TPMed, a gente se encontrou em mais de 2 ocasiões ou 3, ela fazendo perícia trabalhista e eu fazendo assistência técnica, outro assistente técnico, e o assistente técnico questionou por ela não ser especialista. Entendeu? A gente... E aí, e o pior é que o próprio assistente técnico também não era especialista, é isso que eu estou falando. Como é que o cara que é não especialista e está fazendo assistência técnica está questionando a capacidade técnica da perita? Eu acho isso Ó, uma falta de decoro na absurda. verdade, ele estava sem argumento. Lembrando aqui, para quem não é ainda nosso aluno, que existe resolução do CFM, existe lei, existe súmula do STF que diz que, só confirmo que a gente repete aqui quase que diariamente, que não precisa ser especialista para fazer qualquer tipo de perícia. Por exemplo, eu comecei a fazer perícia no meu R2, eu não tinha nenhuma especialidade. Hoje eu sou ortopedista, mas enquanto R2 eu não tinha nenhuma especialidade. E eu faço perícia de tudo. Não só faço, como dou aula de perícia de quase tudo. Só não dou de saúde mental porque temos o brasileiro para ser responsável por essa aula. Ou seja, otorrino, oftalmo, infecto, clínica, cardio, nefro. E eu não tenho uma especialidade nessas áreas e faço centenas de perícias mensais com esse conteúdo. Não precisa de especialidade para você fazer perícia. Não precisa de especialidade para você ter um grande volume em qualquer área pericial que você queira fazer, tanto a assistência técnica quanto a perícia judicial. É algo que já é assim, encontrado no Brasil inteiro. Vou aqui só abrir um parênteses, brasileiro, que comentaram aqui que você é o melhor perito do Brasil. Aqui, ó, um Daniel disse melhor perito do Brasil. E eu vou dar uma babada aqui, deixa eu te falar. O brasileiro mandou hoje uma foto, um print, que um laudo dele foi escolhido para ser apresentado no Congresso Brasileiro ali de Perícia Forense. E aí, Psiquiatria. Congresso Brasileiro de de psiquiatria Psiquiatria. forense, Não, psiquiatria desculpa, geral. Congresso no Brasileiro de geralzão foi Psiquiatria. pronto. Então, com o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, vão discutir o laudo de brasileiro. Por quê? Porque é uma referência. E eu vou falar aqui, ele vai brigar comigo. Existe uma perícia aí, com respaldo Não nacional. diga não, diga não. Eu tô com vontade de dizer. Quando é que tu vai liberar para falar, hein? Não posso, cara, não posso. Não, não é segredo, não. Segredo é o conteúdo. Dizer que você foi nomeado, não. Não é segredo, não, Eu digo filhão. só o seguinte: procure no G1 que o resultado saiu hoje. Saiu hoje, foi. O resultado saiu hoje. No G1. Ó, Coloca é porque, perícia assim, G1. para quem não acompanha, a perícia mais importante da história política do Brasil foi feita por José Brasileiro. Olha ele aí, o responsável pelo conteúdo, para você ver em que nível nós estamos discutindo aqui. Apesar da gente brincar, da gente falar um bocado de bobeira aqui, a discussão técnica científica é com um grau de profundidade alto. Ô, brasileiro, ó, o que eu estava pensando, assim, para deixar mais didática essa aula, é para que, na sua visão, assim, enquanto assistente técnico, como é que você se relaciona com o perito e com a parte autora quando você entra na sala pericial? O passo a passo mesmo, assim, boa noite, e aí, boa tarde. Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria, antes de falar qualquer coisa, Diego, a minha maior felicidade é quando eu chego na condição de assistente técnico e encontro um perito TPMed fazendo perícia. Você não tem noção da minha felicidade. Inclusive, eu já bati foto com eles, eu fico feliz demais, entendeu? Porque a gente se sente extremamente útil informar essas pessoas. Então, a minha maior satisfação é ver um perito TPMed dentro de uma sala comigo fazendo perícia. Então, a primeira coisa a se fazer, eu me identifico. Olha, prazer, meu nome é José Brasileiro, eu sou perito, estou na condição de assistente técnico. E eu estou aqui para poder acompanhar o reclamado, o reclamante, enfim, o que for. O que eu gosto, o que eu acho interessante, é sempre me identificar. Você vai dizer que é um pouco arrogância minha, mas geralmente toda vez que eu vou fazer uma assistência técnica,
Quando eu chego, eu digo meu nome, o perito, você é doutor brasileiro, assisti uma aula sua. Não, já assisti uma aula sua. Isso já aconteceu em Mossoró, isso já aconteceu em Natal, isso já aconteceu em Recife, já aconteceu no Mato Grosso do Sul, isso já aconteceu em vários lugares do Brasil. Eu assisti sua aula de psiquiatria forense. Eu achei muito boa aquela sua aula e tal. Então, assim, a nível Brasil, geralmente eu me apresento, algumas pessoas me conhecem. Todas as vezes que eu fui me apresentar, as pessoas já me conheciam. Né? Só uma vez que a outra assistente técnica me viu na sala e eu fui fazer uma pergunta, ela chegou atrasada. Alguém aí falou alguma coisa, eu não posso dizer não. Mas é por aí, é por aí. É, bom, vamos lá. É, É o da outra assistente técnica que te viu, pô. sim, aí ela chegou atrasada, né? É porque o Yudi falou uma coisa aqui, eu desviei a atenção, mas é por aí, Yudi. Bom, aí resultado, o que acontece? O, quando eu quando ela chegou atrasada e eu estava fazendo, ela chegou bem atrasada, eu estava na sala e fui fazer as considerações acerca das coisas. Ela, quem é você? Aí eu olhei assim para ela e eu só respondi assim, eu sou assistente técnico do Ministério Público. O Ministério Público me contratou, era um caso de homicídio, o Ministério Público me contratou para fazer a parte do Ministério Público. E aí eu disse, sou assistente técnico do Ministério Público. Aí ela, qual a sua formação? Ela começou a questionar um bocado de coisa. Aí o perito interrompeu e disse, doutor brasileiro é psiquiatra forense, professor. Aí ela, porque o perito foi meu aluno, assim, não no TPMed, mas meu aluno em formações outras. E aí ele colocou ela no devido lugar dela, eu não precisei colocar. Já falando sobre isso daí, há um detalhe que eu até nem pensei em falar sobre isso, mas sobre atraso, você exige algum tipo de pontualidade do assistente técnico enquanto você é perito judicial? Tipo, Sim. Se chegar 10 minutos atrasado, não deixa entrar. Não, eu deixo entrar. Bicho, eu vou fazer uma perícia. Eu chego 30 minutos antes. 30 minutos antes eu já estou no local da perícia. A perícia pode atrasar, pode acontecer, o mundo pode se acabar, mas 30 minutos antes eu estou lá. Porque o assistente técnico ele tem que estar antes do perito chegar, sempre. Por quê? Nunca aconteceu comigo de um assistente técnico atrasar. Já aconteceu contigo, não? Já. Já. E você deixou entrar, normal? Quando se identificou e tudo, deixei. Mas assim, quando você vê um assistente técnico se atrasar, é porque é uma pessoa que realmente não tem qualificação. Porque assim, para ser assistente técnico, você tem que ter uma formação, uma qualificação séria. Você está levando aquilo ali a sério. Então, é um processo. Não é uma coisa que. Não é uma consulta de 30 minutos. O processo de assistência técnica é um processo amplo. Você vai avaliar todos os autos, você vai ter que participar dos processos todos. Então, o mínimo que você tem que fazer é chegar com antecedência no horário de assistência técnica. O mínimo. E você está cobrando caro por aquele serviço. Não é que você seja, não é desvalorizando, hipervalorizando nada, não. Mas é um serviço que é caro, é custoso, demanda trabalho, é uma coisa. Então você tem que fazer por onde fazer aquilo. Então o assistente técnico chega atrasado. Já aconteceu deles Eu acho ligarem um para mim. desrespeito para quem contratou, né? Que normalmente a pessoa Eu acho vai desrespeito para pagar quem 5, contratou. 6, 10 mil reais para um serviço de um médico e a pessoa chegar atrasado, é Aí desrespeitoso. o que que acontece? Geralmente o que que acontece? Quando o assistente técnico liga, olha, você pode segurar 20 minutinhos, 30 minutinhos, porque houve um inconveniente, alguma coisa, aí eu seguro a perícia. Entendeu? Ou eu passo alguém na frente, ou faço alguma coisa, na condição de perito.
Mas eu acho de um desrespeito absurdo você contratar assistente técnico e ele não está ali nem para conversar, porque o indivíduo que vai fazer assistência técnica, ele já está nervoso, o periciado já está nervoso, entendeu? Então, o mínimo que você tem que fazer é conversar. Se o cara lhe contratou, se a empresa lhe contratou, você deve satisfação à empresa. Então, o mínimo que você tem que fazer é cumprir com os seus horários com a empresa, com o seu comprometimento com a empresa. Você não foi contratado para fazer um determinado serviço? Ó, eu não sei se acontece contigo, é outra, assim, outro fato prático, que não, você não vai ver uma resolução sobre isso, algo descrito em resolução, em artigo, em nada. Mas quando você marca, isso aí eu vou dizer o que acontece na minha prática, mas você também. Vamos supor que você marcou 10 perícias ali. E uma delas tem assistente técnico. Você passa na frente das outras? Ou você deixa o assistente técnico esperando? Não, eu marco no horário. Se o assistente Tu técnico marca por chegou, horário? eu marco por horário. É porque, para mim, como eu não tenho um volume, minhas perícias são um pouquinho diferentes. Quando eu não faço, eu marco muito pouca perícia. Só quando assim eu tenho interesse de, por exemplo, vamos fazer um fellow do TPMed. Aí eu marco perícia para trazer, para ensinar os meninos, entendeu? Aí nessa condição eu marco. Mas para eu, é, basicamente eu faço por ordem, assim. Eu marco horário, marco de 2, 2h30, 3, 3h30, e aí eu vou Perfeito. vendo. Aí, quando chega, eles vêm. Eu já vi alguns Perfeito. assistentes técnicos chegando atrasado, e já cheguei, eu terminei uma perícia, o assistente técnico chegou 1h30 depois, a perita já tinha terminado as coisas, ele chegou, eu perdi o horário, não sei o que, eu pensava que estava marcado para outro horário. Já aconteceu de eu dizer, olha, eu não posso ir esse horário, será que dá para ver com outro assistente técnico, com a perita, para remarcar o horário? Deu para remarcar para outro horário. Então, assim, depende muito da articulação. Eu tenho boas relações com os assistentes técnicos de uma forma geral. Pronto, e depois de se identificar, o que é que você faz? Diz aí. Não, eu me identifico, né? E aí eu me identifico, coloco, entrego minha carteirinha com CRM e tudo, e geralmente o decoro de perícia orienta que o perito introduza a apresentação, que ele se identifique. Então, diz, olha, aí geralmente os peritos dizem, olha, está assistente técnico, ele vai presenciar o exame, ele vai querer perguntar, e aí o que que eu faço? Geralmente eu deixo para fazer os questionamentos ao final, exceto se em algum momento aparecer alguma situação que eu possa questionar e possa é, explorar essa questão enquanto assistente técnico, aí eu peço a perita, a senhora pode me dar um tempo para fazer alguma situação, fazer um questionamento, alguma coisa. Se a perita disser ao final você faz os questionamentos, eu deixo para explorar no final. Se o perito disser pode fazer seu questionamento aqui agora, aí varia de perito para perito. Eu deixo geralmente que o perito conduza, porque ao meu ver é de bom tom, é ético, é bom o perito conduzir. O meu papel enquanto assistente técnico justamente é avaliar a atividade do perito. Então, eu estou ali avaliando a atividade do perito, os erros que ele vai cometer, as coisas, porque eu tenho que me pegar, na minha função é avaliar o processo pericial em si, e não o periciado. Então eu Ô, já vou ali, já com todo, avaliando o perito, o processo todo, então eu deixo ele conduzir. ô brasileiro, só para você dizer como você gosta de fazer. Você gosta de interrogar diretamente o autor ou você pede que o perito interrogue? Por exemplo, você quer Não, perguntar alguma coisa, sei lá, o acidente foi de bicicleta, aí você pergunta diretamente ou pede que o perito pergunte? para a psiquiatria, é interessante que eu mesmo faça a pergunta, porque a forma como eu vou perguntar vai ter toda uma perspectiva, uma Hum. resposta por parte dele. Então, é, por exemplo, o indivíduo ele faz atividade física de forma terapêutica por orientação médica. E aí alguém da perícia está questionando porque ele faz atividade física e ele está dizendo que não tem capacidade
de trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Quando for. Posso fazer uma pergunta? Posso. Me diga uma coisa: você pratica alguma atividade física? Qual é o intuito disso? Me explica um pouco melhor sobre isso, como é que poderia ser feito. Eu mesmo faço a pergunta. Por quê? Porque, ao meu ver, a forma como eu vou perguntar vai me dar mais informação e eu vou direcionar o que eu quero, diferente do perito. Então, para mim, é mais interessante eu perguntar do que o próprio perito. Geralmente eles Brasileiro, deixam. outra coisa, outra pergunta direcionada para esse tema. E a resposta do autor, quando você perguntou, você pede que o perito coloque no auto, assim, você fala isso explicitamente, assim, doutor, eu quero que você faça nota desse fato, ou você deixa só a informação no ar e se ele Não, quiser. eu registro. Eu registro. Se ele não colocar, no parecer eu emito que isso foi questionado, periciado. Nos comentários médicos legais, né, eu vou discutir o exercício pericial e vou pontuar que o perito não deu valor a essa queixa, que é uma queixa extremamente relevante e que isso aí compromete compromete a fidedignidade do laudo. Assim, Eu, pessoalmente, eu peço o brasileiro para ele anotar. Porque muitas vezes o juiz dá muito mais valor para o conteúdo do laudo pericial do que do parecer técnico. E aí, eu peço. Tu acha que não. Assim, eu vamos supor que eu fiz essa pergunta eu aí acho que sobre a não. prática de exercício físico. Aí depois, ao término da resposta do autor, aí eu falo assim, eu não digo, ó, tem como você anotar a resposta dele aí, por favor? Porque aí ele bota na discussão, ó, foi perguntado sobre tal, 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 tal. É, Eu acho assim, mais fácil argumentar depois. geralmente, não, então, geralmente eu não coloco, né? Mas eu acho que também não há problema, porque assim, pode ser que o perito, depende muito, né? Mas pode ser que o perito se incomode com o fato de eu dizer, eu coloco isso aí no laudo, por favor. Então, assim, Você eu acha? nunca tive problema. Pode ser que sim. Eu nunca tive problema, eu nunca fiz. Eu nunca fiz isso dessa forma. Mas eu também nunca tive problema por não fazer. E eu já impugnei alguns laudos, assim, por erro de. Uh, eu já impugnei alguns laudos por erro de atuação pericial. Boa parte. Curiosamente, por quê? Porque são pessoas, por exemplo, perícia trabalhista. Né? O que acontece? O cara fez a especialidade de medicina do trabalho. A formação da especialidade de medicina do trabalho, ela não versa bem a parte pericial. Ela se preocupa com o quê? Com exame admissional, demissional, com exame periódico, com a parte de PCSMO, com a parte de, enfim, de N situações, e ela não versa muito a área pericial. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente fazer perícia e nos comentários médicos legais, as coisas, não linkar nexo de causalidade com o que está falando. Então, eu consigo impugnar bem esses laudos porque elas não fazem um curso como o TPMED, que eu sempre friso isso e reforço, né? O TPMED é um curso diferencial por quê? Porque ele ensina você a fazer perícia, que é uma coisa que praticamente ninguém ensina. Vou fazer uma especialidade em medicina do trabalho, você não vai sair perito. Vou fazer uma especialidade em psiquiatria, dificilmente você vai sair perito, entendeu? Vou fazer uma especialidade em ortopedia, dificilmente você vai sair perito. Então, assim, o TPMED ele forma peritos, forma na perspectiva de formação prática mesmo. A gente trabalha para que as pessoas possam atuar como perito. E aí você vê toda a diferença nessa perspectiva. Eu vejo muito isso, né, que a formação é totalmente diferente. É totalmente Perfeito. diferente. Em relação à anamnese e exame físico brasileiro, como é que você se comporta ali no ato pericial, enquanto assistente técnico? Quando eu não tenho informações suficientes na coleta da perícia pelo perito, quando eu não tenho informações suficientes, eu faço anamnese. Eu sigo a minha própria anamnese. Porque conforme a perita vai
falando, eu vou coletando os dados também. Mas se eu achar que falta explorar mais alguma coisa, eu posso reforçar. Olha, vamos falar sobre. Fala um pouco sobre isso para a perita. Eu gostaria de entender um pouquinho isso como é que tá. Me explica melhor isso, explica melhor para a gente, porque não está bem explicado, então explora a anamnese. O exame físico da psiquiatria é o exame psicopatológico. Então a gente avalia a aparência, a atitude, diversas outros fatores. Então, se eu vejo que algo não foi explorado por parte da perita, ela não conseguiu avaliar ou detectar alguma coisa, eu registro isso. É que faltou isso, faltou aquilo, e eu faço. Faltou essa avaliação, essa expressão psicopatológica não foi descrita e ela estava presente. Então, eu faço, a perita fazendo o laudo e eu fazendo meu parecer ao mesmo tempo, coletando as informações. E se eu achar que ficou falha alguma coisa, eu vou lá e pergunto. Perfeito. Entendeu? Brasileiro. Eu só não peço para perita. Eu nunca pedi, na realidade, para perita anotar, mas acho também que não é muito do perfil do perito, né? Perfeito. Brasileiro, depois do término do ato pericial, quando o autor sai, você tem o costume de discutir algo com o perito, ou você sai junto? Como é teu hábito? Varia muito. Geralmente, eu não fico muito discutindo questão com o perito, porque eu já vi assistente técnico querer impugnar laudo por causa de conversa de perito com outro assistente técnico, entendeu? Mas Então, como? assim, Mas com que argumento? alegando que foi passado informações que ele não teve acesso, Ah, sim, entendi. entendeu? Porque, assim, Entendi. então, geralmente, é, eu me despeço e tal, e sim, não Perfeito. fico. A não ser que eu já aconteceu de, por exemplo, o assistente técnico da outra parte ser meu amigo, a perita ser aluna do TPMed, os três trabalharem assim com certa constância e a gente ficar batendo papo na sala, terminou a perícia e a gente ficar falando, aconteceu isso, orientação, situação tal, tal, a gente fica conversando que não vai ter problema nenhum, porque as três partes estavam representadas ali, é uma conversa sem problema algum. Mas nunca tive problema, não, mas eu evito a questão de ficar sozinho com o perito para não criar essa perspectiva. Certo. Agora eu vou dar a visão, assim como o brasileiro fez, a visão do assistente técnico do ato pericial. Eu, como tenho ao contrário do brasileiro, que tem uma prática maior de assistência técnica, eu tenho um volume bem maior de perícia judicial. O que acontece habitualmente quando tem uma parte representada com um assistente técnico? Existe meio que um ritual para ser seguido. Da mesma forma que o primeiro ato na perícia judicial é a identificação do autor com a observação do documento oficial com foto, o assistente técnico, como o brasileiro lembrou, ele também se identifica através da carteirinha de médico. Ou seja, quando você for fazer uma assistência técnica, leva a sua carteirinha, porque o perito judicial não é obrigado a acreditar que você é médico porque você foi de branco, não. Ou então porque você foi com uma bata. Então você leva a sua carteirinha. Deixa eu só dar um parênteses rapidinho aqui, puxar um gancho do que você está falando. Existe um aplicativo no celular chamado Buscar Médico, que é do CRM. Se você colocar esse aplicativo, vai aparecer sua foto lá, sua identificação enquanto médico. Eu uso muito esse aplicativo para não ter que estar andando com carteirinha para cima e para baixo. Então se mostrar aí, o importante é que você identifique com um documento oficial com foto e você faça registro da presença do assistente técnico no interior do seu laudo. Você precisa registrar, Diego, eu não vou registrar, não. Ele está lá, tem que registrar. Por que você tem que registrar? Porque é dessa forma que ele vai receber, que ele vai provar que estava presente. Porque muitas vezes, isso já aconteceu com um colega meu, que ele mostrou, o perito não anotou que ele foi e a parte não quis pagar a assistência técnica porque disse que ele faltou, porque não teve uma citação da presença dele no interior do laudo. Então, para você, em respeito à profissão, ali ao exercício médico do colega, você tem que registrar a presença do assistente técnico, sim. Depois de todo mundo identificado, a parte identificada e também os assistentes técnicos,
você vai passar por aquela fase que o doutor Brasileiro citou, que é a apresentação das partes e do ambiente pericial para a parte. Por quê? Porque normalmente o periciado ele não tem o hábito de fazer perícia. É a primeira, segunda perícia que ele faz, e muitas vezes o próprio assistente técnico também não sabe o que ele pode fazer, onde é que ele pode, o que pode acontecer, e acaba que você faz uma apresentação única. Então você diz, olha, eu sou perito judicial, fui nomeado pelo juiz, eu sou um assistente do juiz, eu vim aqui para colher seus dados, para a gente conversar, para saber se houve alguma coisa que, sei lá, se houve um erro médico, essa conversa é fundamental. Eu vou fazer o exame físico, mas o colega que está aqui, que é assistente técnico, ele pode falar com você, ele pode te examinar, ele pode ter acesso a qualquer documento que você trouxe, ele está aqui para colher dados para ele. Então, é legal que você, enquanto representante, enquanto auxiliar do juiz, você seja responsável por essa apresentação para evitar que no momento tal da perícia, ele queira tocar na autora, um assistente queira fazer algum tipo de técnica ou exame ou alguma técnica específica lá de exame físico, e a autora se negue para falar, não, ele não pode fazer não, só quem pode fazer é o perito. Aí você já informa no início que ele tem direito de fazer. Em relação à pergunta, ele pode fazê-lo. Em relação à discussão científica, ele pode fazê-lo. Lembra daquele parágrafo lá do artigo 7º da resolução do CREMESP, que a discussão científica faz parte não só dentro dos autos, mas também no ato pericial. Então, ele pode argumentar cientificamente ali, como já foi argumentado. Eu fiz uma perícia brasileira, foi uma de erro médico, que houve uma deformidade de raio distal depois de uma técnica de gesso lá, e até onde eu sabia, determinada fratura precisava ter o gesso axilopalmar, aquele que vem até aqui, assim, no braço. E aí o assistente técnico disse, não, parece que já tem um artigo novo que mostra que já pode ser uma luva longa. Aí eu, desde quando? Aí ele mostrou o artigo, olha aí. Então, é isso, a discussão científica faz parte do ato pericial também. Você não pode se negar a discutir algo. Se o assistente técnico quer argumentar, você vai argumentar com ele. Isso não é... Por isso que eu gosto de assistente técnico. Por isso que eu gosto de assistente técnico na sala. Porque a gente produz conhecimento em conjunto no processo pericial. Exato. Porque isso poderia ser uma etapa do processo jurídico? Podia. Ele ia pedir um quesito complementar, informando isso daí, ia botar no parecer técnico dele, mas faz parte, ele adiantou. Ele adiantou. E aí ele fundamentou cientificamente aquela conduta que ele estava dizendo. E aí, se está respaldado pela literatura, está respaldado. Fim de papo. Não tem nada sobre isso. O que acontece muitas vezes nas perícias que eu faço, os assistentes técnicos argumentam, não só na presença do autor, mas também quando eles saem, eles gostam de conversar comigo. Nunca me neguei a essa conversa, até porque eu fico muito preso a essa resolução, porque eu tenho medo de dizer, não vou conversar com você, e aí ele dizer que eu me neguei a discutir cientificamente alguma coisa, e eu sempre converso, mas aí vai da prática de cada um. Eu converso também, só reiterando, eu converso. Agora, sim, geralmente eu, enquanto assistente técnico, não perco muito tempo, não. Terminou a minha perícia, eu capo o gato, terminou a minha assistência técnica, eu vou embora. Mas, assim, se tiver alguma coisa para conversar, também não tem problema. Mas eu já vi essa questão também do outro assistente técnico tentar impugnar por causa disso. Perfeito. Só pegando a oportunidade aqui, o gancho, eu já falei um pouco sobre isso no início da aula. Nós, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, teremos a Semana do Perito Médico em Ação. Uma semana online e gratuita, na qual eu informo os aspectos, algumas informações básicas sobre a perícia judicial e sobre o TPMED. E o mais importante, a partir do dia 8 de setembro, nós teremos o início da turma 10. Já temos quase 150 pessoas na nossa lista de espera, e todas as pessoas que estiverem na lista de espera, eu garanto a vaga delas no nosso treinamento na próxima turma. Só que não é para sempre. Isso aí tem um períodozinho de alguns dias, de 3 dias, que você pode fazer sua inscrição. Perdeu. Diego, quando é que vai ter a turma 11? Não faço ideia. O brasileiro é testemunha aí que a gente não tem programação da próxima turma. A única turma que temos programação e data certa é a turma 10, que começará no dia 8
de setembro. Brasileiro, então temos 1 hora, olha, dessa vez a gente cumpriu a meta aí, 1 hora de live certinho. Tem alguém que queira conversar algo, alguma informação, alguma dúvida prática? Eu queria Mesmo que só não dizer seja uma coisa. relacionado... Eu queria Oi? dizer que eu aguardo vocês na turma 10 do TPMed. Aguardo vocês. Estou esperando todos vocês lá. Já pensou um vendedor nato? Olha aí, a Polishop vai lhe contratar. O Maurício falou aqui, assistente não médico, permitem participar da anamnese e exame físico? Quer começar, brasileiro? Veja só, perícia médica, atribuição médica determinada pela lei de regulamentação da profissão médica. A assistência médica é diferente, a perícia médica é diferente de qualquer outra perícia, o objetivo é diferente, o processo é diferente. Então, não médicos, eu não permito participar, certo? Porque o objetivo é outro. Como também psicólogos não permitem que eu entre na assistência médica psicológica. Como fisioterapeutas não permitem que eu entre em perícias de cunho fisioterapêutico. Então, assim, cada classe, cada conselho funciona de uma forma diferente. É uma questão do objetivo do processo. Quando é determinado perícia médica, perícia médica é atribuição exclusiva do médico. Então eu não permito assistente técnico. Às vezes um advogado quer entrar e tal, ele até permite que um advogado entre, tudo, mas ele não vai contribuir, nem vai é um ser ali que não vai ter influência em nada, porque a perícia é um elemento técnico de um expert específico. Não vai dar nada. Né? Vai dar em nada. Pessoalmente eu tenho uma conduta muito semelhante à do brasileiro. Eu não permito não médico e advogado, eu permito que ele participe da primeira etapa ali da perícia, que é a identificação, a anamnese. Quando é o exame físico, eu peço para que ele se retire em relação ao sigilo ali, a toda a identidade do autor, ou principalmente da autora. Pamela Cruz perguntou aqui, qual o horário e programação da semana do perito médico em ação? Na terça-feira será de 7h30, na quarta-feira de 7h30 da noite e na quinta-feira será às 18h. Por que é um pouco mais cedo na quinta-feira? Porque nós já começamos as inscrições após o término da aula. E aí, nas outras semanas, acabou muito tarde, e aí acabou que o pessoal perdeu o horário e algumas pessoas não conseguiram comprar. Então, resolvemos antecipar o horário na terça, 19h30, na quarta, 19h30 e na quinta, 18 horas, será a última aula da semana do perito médico em ação e após o término dessa aula começarão as inscrições. Hoje o TPM está mais concorrido do que medicina na USP brasileiro. Coisa boa. Então, as perícias psiquiátricas são indicadas pelo juiz, toda perícia é indicada por juiz, tá? Quem determina a perícia é juiz. O Ministério Público, ou alguém provoca o judiciário determina a perícia. Perfeito. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode não ser relacionado diretamente com o tema de hoje, lembrando que se você perdeu alguma parte dessa aula e você acha que é relevante na sua prática, ela ficará disponível até amanhã para quem não é aluno aqui no nosso Instagram, e a partir de amanhã ela será retirada aqui do nosso feed e ficará no módulo extra 1 na plataforma do aluno. Eu coloco... Ô, brasileiro, tu tem alguma sugestão de substituição de nome dessa aula que eu achei que não está muito... Etiqueta pericial eu coloquei. Decoro pericial. Decoro pericial, tu acha que é melhor? Então vou botar decoro pericial, será o nome da aula. Em homenagem a doutor brasileiro que quer dessa forma. Walter, só agradecer toda a ajuda do TPMed no meu dia a dia. Nós estamos aqui para ajudar sempre. Doutora... Eu não estou entendendo. Costa, obrigada por nada. Estamos aqui para ajudar. E aí, brasileiro, quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Só um prazer lhe ver, meu amigo. Vamos marcar alguma coisa. Eita, eu vou... Você vai estar esse final de semana em Recife. Se tiver, eu vou para lá. Viu? Se tiver, a gente pode marcar alguma coisa. Podemos ver.
Ah, vai lá, paga um hambúrguer para mim, rapaz. Ó, vamos lá, depois a gente termina essa conversa. Valeu, um abraço, pessoal. E até a próxima live ou aula ao vivo, que será na próxima semana. Essa semana, alguma folguinha agora para vocês estudarem o conteúdo da plataforma. Um abraço. Tchau, tchau.